Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Rian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Vamos continuar aqui a correção da última prova de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo, prova realizada em 2016, agora com as questões de processo penal que são tratadas no Código de Processo Penal, que estava no edital, lógico, que cobrava na prova. Então, questão 40 da versão da prova que eu peguei perguntava o seguinte: nos crimes de ação, espaço, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de espaço do Ministério da Justiça ou de outro espaço do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Assinale a alternativa que, respectivamente, preenche de modo tecnicamente correto as lacunas. E aqui temos então as alternativas. Então, veja que mais uma questão aqui, nível de dificuldade fácil, porque basta que você soubesse, primeiro, a letra seca da lei, segundo, encaixar aí as lacunas com as respectivas palavras. Então, não era necessário o entendimento daquilo que estava sendo dito, apenas a memorização. Então, dos crimes de ação, vamos ver primeiramente o artigo que trata disso, é o artigo 24. Então, nos crimes de ação pública, eu já ia falar a resposta antes, mas vamos ver aqui primeiro. Então, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representante do ofendido, representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, estamos falando aqui dos crimes de ação pública, que, em regra, será promovida denúncia de quem? Do Ministério Público. Mas esta dependerá, quando a lei o exigir, e somente quando a lei o exigir, de requisição do Ministério da Justiça ou, veja, ou de representação do ofendido, ou ainda de quem tiver qualidade para representá-lo. Voltando então na questão, a única alternativa que contém apenas palavras que aí completam corretamente é a alternativa D. Então, nos crimes de ação pública, dependerá, às vezes, quando a lei o exigir, de requisição do Ministério da Justiça ou ainda representação do ofendido. Veja que as outras alternativas, em vermelho aqui, trouxeram sempre pelo menos uma alternativa que estava errada, um complete aqui errado, certo? Até dois ou mais, no caso, né? Então, por isso, letra D é o nosso gabarito, correto, pessoal? Vamos então à próxima questão. Nos termos do artigo 40 do CPP, Código de Processo Penal, quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, letra A, determinarão a imediata instauração do inquérito policial ou procedimento administrativo para acabar a apuração dos fatos. Letra B, remeterão ao Ministério Público as cópias dos documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Letra C, cientificarão as partes para que voluntariamente retirem os papéis dos autos, sob pena de cientificação do Ministério Público. Letra D, instaurarão procedimento judicial de investigação sob sua própria presidência para acabar a apuração dos fatos. Ou letra E, remeterão ao delegado de polícia as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Algumas coisas aqui a gente vê que não faz sentido, por exemplo, quando ele fala de delegado da polícia, mas vamos ver o que diz esse artigo 40. Quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, estes, ou seja, juízes ou tribunais, remeterão ao Ministério Público as cópias dos documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Então, os juízes aqui, em autos e papéis de que conhecerem, eles estão lá com os papéis, com os autos de algum processo, eles verificam a existência de um crime. O que eles têm que fazer? E esse crime é o quê? De ação pública. Quem vai ter que oferecer essa denúncia, se é um crime de ação pública, então vai ser o Ministério Público. Então eles vão remeter esses documentos, essas cópias e documentos ao Ministério Público, e aí o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Então, essa é a lógica do processo. Letra B diz exatamente isso: remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.
Se voltar a cair este assunto aqui na prova, provavelmente também não vai ser desse jeito, porque basicamente foi a continuação aqui do artigo, cópia da lei. Então, letra seca da lei mais uma vez. Não que não vai ter, mas vai ter menos, porque as provas estão mais difíceis. Veja, a prova de 2016 não vai ser igual à prova de 2020, certo? Mas serve para treino, com certeza. Então, terminamos aqui as duas questões apenas que caíram especificamente do Código de Processo Penal. Até vieram outras questões dentro do assunto de processo penal, mas aí tratam de alguns atos específicos ou outras leis mais específicas que eu vou colocar em vídeo separado. Do que dizia respeito apenas do Código de Processo Penal, eram essas duas questões, correto? Agradeço então a sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.